Olá, você que aí está! Eu não sei se quem me assiste é uma professora, um professor, uma mãe, um pai, um tutor, um artista, uma criança, um adolescente, mas eu acredito que se está aqui gosta de contação de histórias. Hoje nós vamos falar sobre a importância do gesto na sessão de uma contação de histórias. Vamos lá? Vem comigo! Antes de tudo, é importante lembrar, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para ficar por dentro desse tipo de assunto. Então, ao invés de contar uma história, vamos falar sobre como contar uma história. Observe os três exemplos que eu vou iniciar uma história bastante conhecida, que é a dos três porquinhos, logo agora. Observe. Exemplo 1. Eram três porquinhos, Cícero, Heitor e Prático. Os três porquinhos viviam numa floresta que tralalá, tralalá, tralalá. Exemplo 2. Eram três porquinhos, Cícero, Heitor e Prático. Os três porquinhos viviam numa floresta que tralalá, tralalá, tralalá. Exemplo 3. Eram três porquinhos, Cícero, Heitor e Prático. Os três porquinhos viviam numa floresta que tralalá, tralalá, tralalá. Esse início de história, de uma história bastante conhecida, foi contada de três maneiras, com sutis alterações. E as alterações que eu quero que você preste atenção foram na movimentação do corpo, principalmente das mãos. Então, no primeiro exemplo, se a gente perceber, os três porquinhos são caracterizados, são evidenciados pelas mãos, mostrando três dedos. E normalmente quando a gente conta uma história, e principalmente quando a gente conta uma história que usa uma numeração para o público da primeira infância, que é uma turma que está aprendendo a contagem, traçando coesão entre qual número vem depois do outro e antes do outro, é legal mesmo lançar mão de exemplos concretos dessa quantificação, de como quantificar. No caso, quantifiquei com as mãos. Mas note que quando eu mostrei as mãos, os números no primeiro exemplo apareceram de modo bem sutil, apareceram ali os dedos levantando, mas pouco evidenciados. Então fica de uma maneira mais natural, no entanto, com pouca evidência. Talvez o público nem note as mãos fazendo alusão à quantidade de porquinhos. Já no segundo exemplo, as mãos, os dedos se esticam até o final, voltam a dobrar, se esticam novamente, voltam a dobrar e se esticam novamente. Isso daí traz mais evidência. Então é legal a gente imaginar que o nosso corpo, quando a gente está contando histórias ou trabalhando com qualquer linguagem artística que use o corpo, é como se fosse uma escultura, em que você pode ir dando acabamento para essa escultura, você pode ir evidenciando cada vez mais. A gente, eu, a Elaine, da Padaiá, a gente vem da palhaçaria, e o palhaço estuda muito isso, a escultura corporal, o acabamento que o corpo pode ganhar. Aí alguns podem se perguntar assim: ai, Augusto, mas ficou muito artificial ali quando você esticou o dedo, voltou, esticou o dedo. Talvez tenha ficado diferente do que como a gente usa o corpo no dia a dia. Mas dependendo da situação, essa artificialidade vai ser importante, porque vai soar aos olhos, vai aparecer aos olhos de quem escuta a história com mais clareza. E aí aquela sutil intenção que era quantificar os porquinhos vai ficando mais evidente. No terceiro exemplo, a gente evidencia não só a partir das mãos, mas a partir de um exercício que na palhaçaria é chamada triangulação, que é quando você usa o seu rosto, o foco do seu rosto, para dar evidência a alguma situação. No caso, evidência à própria mão. Então, eu olho para a mão, volto a olhar para vocês. Eu olho para a mão e volto a olhar para vocês. Esse tipo de exercício evidencia mais o que eu quero chamar a atenção. É o que, como eu disse, chama triangulação e permite a gente jogar foco para uma coisa e voltar o foco para alguém. Jogar foco para alguma coisa e voltar o foco para alguém. Então, isso, somado aos dedos esticados, faz com que, aos poucos, o corpo vai sendo lapidado.
Mas e essa questão que eu te falei aí, que eu te provoquei, que fica artificial? Aí vem uma coisa importante. Cada contexto de público, de ambiente, vai permitir com que você use ou não essas ferramentas. Às vezes, a gente conta histórias numa sala com duas, três crianças. Talvez nem precise evidenciar tanto corporalmente os elementos de sua história. Noutras vezes, você pode contar a história no auditório para 100 crianças, 200 crianças. Eu estou falando crianças, mas é lógico que pode ser que seja o público adulto. Então, nessas situações, o uso mais limpo e consciente dos movimentos corporais te permite ter um controle maior sobre como o seu discurso vai chegar naquela galera que está te escutando. Ah, mas e esse do foco aí da cabeça? Você olhou, olhou de novo, olhou, olhou de novo. Não é muito artificial? Bom, vamos lá, vamos lá. É a mesma coisa. Pode ser que soe artificial se você faça isso numa conversa cotidiana. Mas aí eu vou exagerar mais. Imagine que você foi convidado para contar histórias num circo. 500 a 1000 pessoas te assistindo. Essa evidência que aqui de pertinho sou artificial, quando você está muito distante para 1000 olhares, 1000 ouvidos te escutando, ajuda aquele olhar a entender o que está acontecendo ali. Então, no final das contas, o vídeo de hoje não está falando sobre usar o tempo todo um aperfeiçoamento de seu corpo, uma lapidação do seu corpo, mas sim ter consciência de que o corpo é uma ferramenta que lhe ajuda a contar histórias. E com essa consciência, você pode fazer o uso de uma lapidação corporal ou não, dada cada situação. Galera, esse foi o vídeo dica de hoje. Estamos testando outros perfis de vídeos para colocar aqui, justamente ao passo em que a gente vai entendendo quem está nos assistindo. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, coloque um comentário aí embaixo. Se não colocar e o vídeo ficar sem comentário, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito. Apesar disso, deixe o seu like, compartilhe, mostre para aquela pessoa que gosta de contar história e existe ali em torno de você. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!